Fala galera, hoje no Biologia no Papel, um tema que chove no Enem, vacinas e soros. Antes da gente falar do que é vacina, o que é soro, vamos tentar entender como é que o nosso sistema imune, de uma maneira muito geral, como é que ele age contra vírus, bactérias, protozoários, vermes, ou seja, toda sorte de parasitas. Nós identificamos esses micro-organismos, esses organismos invasores, esses patógenos, porque eles têm na sua membrana, na sua superfície, substâncias, moléculas que a gente chama de antígenos. Os antígenos despertam o nosso sistema imunológico. E assim que o nosso corpo identifica esse antígeno, o sistema imunológico vai começar a produzir uma proteína especial chamada de anticorpo ou imunoglobulina. A ideia do anticorpo, uma das principais funções dele, é justamente se ligar ao antígeno, enfraquecendo esse invasor, facilitando a ação do nosso sistema imune, facilitando, por exemplo, a fagocitose das bactérias. Então, a ideia é que o anticorpo seja produzido e ele consiga se ligar ao antígeno. Ou seja, essa ligação ela é muito específica. Então, não é do dia para a noite que o sistema imune produz esse anticorpo. Para cada antígeno, um anticorpo diferente. Vamos ver como é que isso funciona num gráfico de ação do nosso sistema imunológico, ok? Para a gente entender como é que a gente produz vacina, soro, qual a diferença entre os dois. Vamos fazer aqui um gráfico muito simples. Esse gráfico, ele basicamente mostra a concentração de anticorpos no plasma sanguíneo. Eu vou chamar aqui de IG, imunoglobulina. É um outro nome para o anticorpo. Há diversas imunoglobulinas, vamos tratar aqui no geral, ok? E aqui o fator tempo, ou seja, em quanto tempo o nosso corpo vai produzir esse IG. Então vamos pensar que você pegou uma doença qualquer aqui, pegou catapora. O seu corpo ainda não sabe qual anticorpo produzir contra o vírus da catapora. Então, no início, a produção de anticorpo é tímida. Se produz pouco anticorpo, numa quantidade muito pequena. É uma produção lenta. No caso da catapora, aí vai levar alguns dias para a gente ter uma quantidade adequada para eliminar o vírus do corpo. Essa resposta inicial, lenta, gradual, é chamada de resposta primária. É a primeira resposta do nosso sistema imune. No entanto, após essa primeira resposta, após a resposta primária, o corpo ele guarda na memória, ele produz alguns linfócitos chamados de linfócitos de memória, qual anticorpo ele produziu. Levou dias para produzir. Deixa eu guardar aqui na memória qual foi. E aí vamos supor que passado aí meses, anos, você novamente entra em contato com esse vírus. O corpo já sabe qual anticorpo produzir. O corpo já sabe o que ele tem que fazer. Então agora a resposta é muito, mas muito, muito mais eficiente. Temos aí então uma produção rápida, numa quantidade enorme, que não deixa nem o seu corpo ter sintoma da doença. Você está imune a ela, graças a uma resposta chamada de resposta secundária. Essa resposta secundária é resultado de uma memória imunológica do seu corpo, ok? Então você tem aí uma resposta secundária. Dito isso, vamos ver qual o conceito de vacina e qual o conceito de soro? Olha só, quando o seu corpo ele é estimulado a realizar esse processo, através da injeção de um antígeno de vírus, bactéria,
a partir de um vírus ou de uma bactéria atenuados em laboratório ou mesmo mortos, quando o seu corpo é estimulado a ter a resposta primária e a produzir memória imunológica, isso é considerado uma imunização ativa, artificial, porque isso foi induzido artificialmente. É o que a vacina faz. A vacina, ela estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpos e a produzir memória imunológica, ok? Isso é vacina. É estimular o seu corpo a produzir anticorpo. Agora, numa situação emergencial, não dá tempo do seu corpo produzir anticorpo, né? Você está, sei lá, foi picado por uma cobra. Não dá tempo de se imunizar, né? de produzir anticorpo contra ela. Você recebe anticorpos prontos que foram produzidos por outro organismo. No caso, é um soro, é uma imunização passiva. Esses anticorpos foram produzidos, por exemplo, no corpo de um cavalo, né? O cavalo teve inoculado nele o veneno da cobra para que ele produzisse anticorpo. A gente pega esses anticorpos e faz o soro, ok?